Olá, moça. Vamos à verificação do seu exercício E7, exercício da 7ª unidade do nosso curso de MS Project, unidade essa dedicada ao controle do projeto. Então nós teríamos encerrado o assunto de planejamento e estaríamos entrando no controle do projeto, certo? Vou abrir aqui o seu E7, daqui a pouco vai abrir, mas já anote aí o número, vamos ver, o número 1080, ok? 1080. Aqui nós temos a mensagem de links dinâmicos, então vamos clicar em sim, escolha uma meta, cancela. Não quero abrir outros. E cadê o arquivo? Não consigo ver. Pronto, agora consigo ver. Trago para cá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui em recursos, pool, uso recursos próprios. Pronto. Ok, para não ter problema, porque a gente já passou por essa necessidade de ver múltiplos recursos, de ver pool e tudo mais. Já passamos também pelos problemas de superalocação. Então ele não consegue, vamos dar skip. Está nivelando, dá para ver aqui embaixo, está parecendo ter dificuldade. Não está respondendo. Vamos ver se ele consegue sair dessa. Saiu. Deixa eu voltar aqui, o engenheiro, vamos colocar 9 engenheiros e pronto, não está mais superalocado, a gente tem dinheiro, a gente colocou 9 engenheiros. Bom, o que nós temos na unidade 7? Nós temos basicamente emissão de plano de trabalho, para a gente saber quais são as atividades agendadas para o período, próximo período de medição, e nós temos os modos de controle, onde nós podemos escolher alguns desses modos para usar no nosso projeto. Primeira coisa que eu vou ver então vai ser aqui View. Nós temos um filtro que ele vai ser bastante usado, né? Que para todos esses são parecidos. Então vamos pegar aqui mais filtro. Deixa eu pegar o permitir folha para editar. Então o início é menor ou igual a alguma coisa que eu vou inserir e o percentual complete menor que 100%. Esse aqui, mesma coisa, isso aí mesmo, mesma coisa. Legal. Deixa eu dar uma olhada no seu projeto. Project Information, você tem um status date de 24 de junho. Então eu vou tentar gravar essa data aqui para usar. O seu projeto começa em janeiro e está marcado para terminar só em 2018. Então não tem problema não, tem bastante coisa para ver aqui. Vamos jogar para o plano, para o passo 20, que ele é um passo de emissão de plano de trabalho, justamente. Então se começou em janeiro, vamos jogar, estava quanto? 24/7 o status date. 24/7 é aqui. Vamos jogar o próximo então. Vamos jogar 24, digamos que seja mensal. 24/8. E eu vejo aqui o seu diagrama de rede criado para ser esse plano de trabalho. Eu acho que fica melhor se não tiver os summaries, né? Vamos dar uma olhada no seu template. A gente tem box styles, 20 template. Vamos editar para dar uma olhada aqui melhor. Então tem ID, texto que vai ficar vazio, né? Só coloco, mas botou rótulo. Então fica início, término, nome. Não, peraí. Prazo restante, dá pra ver aqui em cima deve melhor. Prazo restante, trabalho, e embaixo em branco, que seria o resource names. Esses planos de trabalho é para a gente entender quais são as próximas atividades agendadas. Então se eu tirar o zoom aqui, talvez eu não tenha posto informação do realizado. Então a gente está vendo tudo até a data que eu coloquei, né? Porque não tem nenhum dado de duração real, início, términos reais, essas coisas.
Então por isso que a gente está vendo bastante coisa aqui. Vamos fazer assim, deixa eu dar um colapso. Então todas essas atividades são atividades que deveriam estar prontas até a data que eu coloquei, que foi julho e agosto, né? Até 24 de agosto. Só que se o projeto tivesse sido acompanhado, essa já seria lá a 7ª medição e nós teríamos diversas dessas atividades já concluídas. Então nós veríamos só um pedacinho aqui das últimas atividades, o que não foi feito e deveria ter sido feito nos períodos anteriores e o que está previsto do período do último status date, que foi o 24 de julho até 24 de agosto, né? E nós temos aqui um espaço, é claro que a gente vai colocar isso maior, para as pessoas poderem escrever ou deixar pendurado em algum lugar. Vamos para o 21, que é emitir folha de relatório. Vamos lá, emitir folha de relatório, onde aconteceu uma coisa interessante. Aqui nós pedimos para você pintar a fonte de branco, porque geralmente o fundo é branco. Então branco com branco fica um espaço para a gente poder escrever, né? Esse aqui seria um relatório para a gente imprimir e levar para as pessoas preencherem a caneta no campo. Mas você pintou aqui com fundo cinza, então não dá para ler. Deixa eu ver se você fez isso por aqui. Não, critical task não, critical task não, summary não. Então deve ter sido na marra. Vamos fazer assim então, branco, pronto. E pegar isso aqui tudo e botar a fonte branca. A ideia é essa mesmo, não dá para conseguir enxergar aqui, porque se a gente vier em imprimir e for em print preview, a gente vê que fica em branco, assim. Então eu posso pegar e imprimir, aqui tem várias páginas, né? Eu posso imprimir e levar para o pessoal de campo preencher. Vamos aqui no page setup, deixa eu pegar a margens, colocar a margem bem pequena em volta de tudo aqui para caber mais coisa. Pronto, cabeçalho e rodapé, não, deixa assim mesmo. E vou colocar para caber em uma wide e quantas ele quiser tall. Ok, pronto. Assim eu diminuo a quantidade de folhas necessárias e o tamanho está parecido com o que estava antes. Essa primeira coluna aqui também pode ser tirada, tá? E você tem aí um relatório pronto para imprimir e as pessoas inserirem, por exemplo, a aprovação. Quando que realmente aconteceu? Quando que terminou? Está 100% concluída? Então tem 0 restante, legal. E o estudo? Quando começou, não terminou ainda, então deixa em branco. E percentual completo deixa em branco, ninguém preenche isso no campo. Duração restante, quantas mais que ele precisa de duração. E aquilo tudo que a gente viu em sala de aula, certo? Então esse é um dos modos de medição que a gente tem no sentido de relatório. Nós vamos ter um parecido para a gente voltar essa informação para o project. Então nós temos o S e o C. Vamos colocar aqui similar. Vamos colocar, cadê? Agosto 24. Aqui também, né? Pinto tudo de branco. Mas nós temos também esse lado daqui para poder preencher. A pessoa pode dizer dia a dia quanto gastou. A gente tem um trabalho real em algum lugar onde a pessoa coloca, por exemplo, do planejamento como um todo, quanto de trabalho que teve, que vai ser a soma do trabalho de todo mundo. Aqui, além de poder colocar o trabalho de cada um, ela pode colocar o trabalho de cada um ao longo dos dias. Então, se a pessoa teve que trabalhar sábado, fazer hora extra, alguma coisa assim, a pessoa coloca a caneta ali, quanto que realmente trabalhou. Anote aí, por favor, o número 8. O número 8 é o próximo da sua sequência numérica. E também esse aqui, tá? Esse número que eu selecionei. E vamos prosseguir agora com o 22. Cadê? Não, tem esse aqui também. Vamos dar uma olhada. Bacana. Repare que eu não estou mais conferindo se você incluiu os campos certos. A gente vem fazendo isso desde a unidade 2.
Então, eu acredito que você esteja incluindo os campos certos, e qualquer dúvida, você também já sabe todos os canais de comunicação. Então, não vou mais conferir se você colocou os campos certos aqui. Vamos só verificar se você criou os modos pedidos e realizar comentários adicionais, né? Tentar detectar dúvidas que tenham acontecido pela não execução das atividades e por aí vai. Então, continuando, agora o controle T. Aqui já são os passos, os modos de controle. Esse, por exemplo, não teria fonte branca não. Esse já é para ter fonte preta, porque aqui você vai realmente usar esse controle T, TWC, T de tempo, né? Tempo, trabalho e custo, e o tempo, trabalho e custo ao longo do timeline, digamos assim. Então são 3 modos diferentes. Então vamos jogar isso aqui, por exemplo. Nós também temos fonte preta, que você vai incluir informação na ferramenta, certo? E aqui vai ser um com timeline. Por isso que a gente tem, ele é um task user, certo? Então aqui não é pintar de branco, deixa preto, para a gente poder enxergar mesmo. Tá? Um comentário que sempre vale a pena fazer é que os modos, os campos, melhor dizendo, duration, cost e work, eles não devem mais ser usados como referência para como seus valores, como se fosse o planejado, ou melhor dizendo, o duration não é mais a referência para a duração planejada. Essa referência deve ser agora o baseline duration. Como nós vimos lá na sala, o duration ele é a soma do actual duration com o remaining duration. Então, se agora você tiver um valor superior ou inferior consolidado para essa soma, a duração vai refletir o resultado dessa soma e não o que era antes de nós termos dados de duração real. Então, você sempre faça referência ao baseline para voltar ao que foi planejado e acordar entre as partes. Bem, aí a gente entra nos modos de indicadores, que é o passo 23, que está aqui. São esses 23, que são os indicadores de valor agregado, né? Então a gente tem aqui está negativo, porque a gente não tem valor real, né? O SV, ele é o BCWP menos o BCWS, então o P é de performance, o S é de scheduled. Então se nós temos valor de scheduled, porque nós temos o status date definido e não temos nada performance, então, por exemplo, se eu colocar um actual cost em algum lugar aqui, vamos colocar, deixa eu pegar Gantt chart e actual cost, vamos fazer que esse valor diminua, fique mais positivo. Então, e vou colocar aqui BCWS e aqui BCWP. Pronto, tá 0, né? Onde é que está o meu actual cost? Actual cost, tá aqui. Vamos procurar aqui, por exemplo. Essa atividade ela tem um BCWS de 57.200. Então, se eu colocar o valor de actual cost, não automaticamente nós vamos ver o BCWP sendo atualizado. Quer ver? Vou colocar aqui os 57.200 e a gente vê que o BCWP ele não atualizou, porque ele foi o quanto nós gastamos, mas o P seria o quanto que foi agregado. Então, para a gente ver que o custo real do trabalho realizado, isso aqui é o quê? ACWP, esse sim foi atualizado com os 57.200. Esse aqui, deixa eu pegar planejamento e colocar 100%. Coloquei, deixa eu pegar planejamento, é uma atividade, claro, tá. Aqui nós estamos vendo as alocações. Eu nem precisava fazer isso aqui embaixo, né? É que estava com outro nome, eu não vi. Mas esse é o ACWP e esse é o BCWP. E como nós temos o baseline, nós temos
BCWS aqui também, que é a mesma coisa que o Baseline Cost. Então o que eu estou querendo fazer é o agregado aqui sair do zero. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu incluir o Actual Finish tem e o Percentual Complete tem. Deixa eu colocar também o Physical Percentual Complete, porque às vezes você pode ter alterado. Deixa eu colocar esse aqui 100 agora. Ah, tá. Então é o percentual físico completo que está sendo usado. Legal. Então deixa eu tirar isso daqui. Pronto. E essa verificação a gente faz por aqui, ó. Opções, Lifetime Advanced. Aqui devia estar físico completo. E aí por isso nós está usando o percentual físico completo. Então se eu colocar 50, significa que eu gastei 57, mas só entreguei 50. Então só entreguei 26. Eu posso gastar menos, o planejado era esse. Eu posso gastar menos, gastei 50. Não estou conseguindo escrever aqui. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Porque tem que ser no Actual Cost. Mas inserindo aqui, nós poderíamos colocar 50 no Actual Cost para entregar os 100. E a gente veria essa análise do valor agregado. Bem, assim como o CPI, nós temos o SPI e, na verdade, nós temos um passo só, que esses dois não precisavam aparecer, que é em cima S, embaixo C. Né? Porque para tempo em cima e custo embaixo, ou vice-versa, está custo em cima, tempo embaixo, não importa. Aonde tiver, é só selecionar tudo que aparece aqui embaixo. Certo? Mas são os mesmos modos, os mesmos indicadores. São vários e diversos indicadores que nós temos, alguns da ferramenta, outros construídos. Importante é o entendimento. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Os modos estão aí, você, em termos de ferramenta, soube fazer. Parabéns. Anote o número 50 e a gente fica por aqui. Um abraço.